Olá, uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação aqui do Canal do Boi. Estamos começando a Agricultura BR e nesta edição você vai ver, entre outros destaques, que entidades do Rio Grande do Sul buscam ajudar produtores para evitar perdas com estiagem. Vai conhecer também uma variedade de trigo para pastejo e silagem. Irregularidades climáticas devem persistir em todo o país, fica aí o alerta para todos os agricultores. E você vai ver também que a CNA discute prejuízos do comércio ilegal de defensivos agrícolas. Tem tudo isso e muito mais a partir de agora no Agricultura BR. Bom, mais uma vez, boa tarde para você. Destaco que a partir de agora você passa a acompanhar o Agricultura BR pelo canal 190 da NET e Claro TV. Também para quem está aqui no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada. E para você que está aí pela internet em toda a parte do planeta, pode nos acompanhar também pelo nosso aplicativo SBA Play, pelo nosso portal sba1.com e também pela página do Canal do Boi no Facebook. Muito bom ter você na nossa companhia. Bom, eu começo essa edição do Agricultura BR destacando para você que a Emater do Rio Grande do Sul divulgou dados preliminares dos prejuízos com estiagem na safra de verão. As perdas com milho, silagem chegam a 20%, no milho grão 21% e na soja 16%. O levantamento foi feito entre os dias 16 e 29 de fevereiro, por isso as entidades acreditam que as perdas possam ser ainda maiores. Vamos até o Rio Grande do Sul, onde a nossa repórter por lá, Annelise Nicolodi, conversou com o representante da ProSoja de Tupanciretã sobre este assunto. Acompanhei. O Rio Grande do Sul vive um momento de muita apreensão em função da estiagem. Estiagem essa que já atinge as mais diversas culturas, em especial a agricultura familiar, o pequeno produtor rural. Está aqui comigo o presidente da ProSoja de Tupanciretã, José Domingos. Zé, vocês já conseguem dimensionar o tamanho desse problema? Primeiro, a nossa solidariedade com todos os agricultores do Rio Grande do Sul, independente do setor que lá esteja. Infelizmente, esse ano a gente tem um prejuízo enorme em comparação a 7, 8 anos que a gente vinha bem. Mas vamos nos comparar ao ano passado, que fica mais próximo. 50% a 55% de quebra. 15 bilhões a menos de faturamento na soja do Rio Grande do Sul. Sem falar no efeito cascata que isso vai dar lá para frente. Esse é o tamanho do prejuízo hoje. Zé, a gente falava muito em função do milho, né? Que a gente sabe que é uma cultura que exige mais umidade no solo, mas a soja já está enfrentando esse problema também. A nossa capacidade de guardar água no solo, que é através do sistema de plantio direto, ela se esgotou. O nosso solo está com muito pouca água. As nossas raízes estão igual ao chimarrão. Roncou, terminou a água. É isso que está acontecendo. Estão amarelando, entrando em senescência antes do final do ciclo, e o nosso painel solar, que é a folha, que serve de fonte para encher o grão, está caindo. Consequência disso, 20, 22 sacos de soja por hectare. Enquanto entidade, vocês já estão tomando algumas medidas? O que o produtor pode esperar de vocês? O que o produtor pode esperar de nós é o que nós esperamos dele. Uma participação mais efetiva junto das entidades, para a gente ter capacidade de negociar, quer seja com o sistema financeiro, quer seja com o sistema fornecedor e principalmente aquela questão que é mais importante para nós, que é semente. Nós precisamos ter uma negociação muito séria com a Bayer, que é a detentora hoje da tecnologia dos royalties, porque o Rio Grande do Sul não está usufruindo do benefício em decorrência da seca. Nós entendemos que existem os benefícios da tecnologia, mas nós precisamos negociar, porque a maioria do pessoal que pagou não vai usufruir e nós queremos sentar à mesa para negociar principalmente esse primeiro quesito, que é a qualidade de semente e o futuro do agricultor. O ideal hoje para você seria não pagar os royalties. O ideal para nós hoje é uma coisa que ficasse de bom senso com relação ao futuro do agricultor. O agricultor hoje ele não vai ter produtividade para entregar e vai ter muita dificuldade para pagar 7,5 ou usufruir o royalty que ele pagou. Nós precisamos ter bom senso nesse momento e preservar essa galinha dos ovos de ouro que é o agricultor. Zé, dá para explicar um pouquinho para a gente o que é essa faixa preta que vocês estão usando no braço? A gente já usou tanta coisa nesse país. E como ator principal é o agricultor, esse aqui é um símbolo principalmente de solidariedade, de luto por
esse momento triste que a agricultura passa em todos os setores, milho, soja, trigo, arroz, apicultor, pequeno produtor, quem quer que seja, onde ele não está usufruindo o seu grande labor, o benefício do seu grande labor, que é uma colheita proveitosa. Então, a nossa solidariedade e um sentimento de tristeza pelos resultados que temos no campo. Obrigado, Zé Domingos, presidente da ProSoja de Tupanciretã, município do Rio Grande do Sul, aliás, que mais produz soja no estado, e as perspectivas não são boas porque a gente não tem previsão de chuva para os próximos dias. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Bom, e com os problemas climáticos cada vez mais comuns em várias regiões, o produtor rural deve ficar atento aos períodos de plantio de sua região. Nós vamos acompanhar agora o manejo de uma propriedade no norte do Paraná, onde o produtor colhe a soja e planta no mesmo dia o milho consorciado com a braquiária. Não se pode perder tempo, colhe-se a soja e já se planta o milho. Isto para obedecer o calendário agrícola da região, como nos explica Romeu Gair, engenheiro agrônomo da Emater. Aqui no verão planta soja, né, que está hoje colhendo, e no inverno é feito o plantio do milho safrinha consorciado com a braquiária. Quais são os benefícios desse consórcio milho com braquiária? A braquiária, ela aumenta principalmente a matéria orgânica, né, que depois vai ficar em cima no plantio direto da soja. Além do que ela recicla nutrientes que vão ficar em profundidades maiores e que são trazidos para a superfície para aproveitamento da soja. E nesse caso aqui já é o 5º ano que está sendo feito essa rotação. E como é que estão as produtividades? Hoje a gente está com uma estimativa aqui de colher 160 sacas de soja por alqueire. O manejo integrado de pragas e doenças, através do monitoramento dos níveis de infestação, tem reduzido a necessidade de aplicações de controle na lavoura. Aqui nessa área, então, além de ser feito esse consorciamento entre o milho safrinha com a braquiária e a soja, é feito também o acompanhamento de pragas e doenças, né? Reduzindo com isso o uso de inseticidas e de fungicidas. Vocês utilizam conceitos do MIP? Isso. Só é feito a aplicação de inseticida caso a praga atinja o nível de dano econômico. Então aqui nós temos uma lavoura de soja sem ser BT. Então, é uma soja que a lagarta ataca, nós não tivemos nenhuma aplicação para a lagarta, por quê? Porque não atingiu o nível de dano econômico da lagarta. Só foi feita uma aplicação para percevejo, por quê? Porque atingiu o nível de dois percevejos por metro de soja. A janela de plantio da cultura de inverno é bastante apertada e depende das condições climáticas e do calendário agrícola da região. Essa é a janela que a gente estava dizendo anteriormente, é uma janela extremamente apertada, então o produtor já colhendo, já aproveita e já faz o plantio. Para que se plante a safrinha dentro do prazo recomendado. Que no caso do Paraná, aqui de Londrina, o plantio da milho com braquiária tem que ser feito até o dia 10 de março. Ok, Romeu, obrigado pelas informações. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, e mesmo com leilões de swap cambial e o Banco Central tentando conter o exagero da moeda americana, do valor da moeda americana, o dólar chegou a bater R$ 4,63 nesta manhã. Nós vamos agora até São Paulo, vamos conversar com o Walter Puga Júnior, que vai nos atualizar a respeito das movimentações do mercado financeiro nesta quinta-feira. Quem segurará o dólar, Puga? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o Banco Central atua no mercado de fato, tentando conter a alta do dólar, mas neste momento, veja, eu acompanho num painel aqui, o dólar nesse momento já sobe 1,12%, opera acima de R$ 4,63, mesmo com a atuação do Banco Central. Ou seja, o mercado de câmbio já foi tomado ontem por uma onda de compra de dólares
frente ao real, ou seja, foi uma quarta-feira de alta pela 11ª sessão consecutiva de negociações. E hoje, diante desse quadro no mercado internacional e da perspectiva de redução aqui, na próxima reunião do Copom, da taxa básica de juros, mais um pouquinho, o dólar dispara. Já havia ontem perspectivas de que o dólar continuaria em alta. Bom, é o 12º pregão consecutivo, o dólar passou hoje de R$ 4,60, opera agora, vou repetir, acima de R$ 4,63. Na máxima do dia chegou a R$ 4,63 mais 12, que é o valor agora, ou seja, o dólar está neste momento no valor mais alto do dia, um novo recorde. O dólar superou esse patamar de R$ 4,60 logo cedo, na abertura dos negócios, não foi surpresa, já avançava por volta de 9 horas da manhã e 7 minutos, para 4,59 mais 97, dólar futuro, que tinha maior liquidez, vencimento mais curto, já passava de 4,60, já se aproximava de 4,61, somando a alta que nós tivemos recentemente, dólar vai disparar e a alta já passa aí longe, né, de 10, 12% neste momento. Ou seja, considerando aí preço do dólar que se esperava em dezembro na faixa de 13,70 a 13,80, o que não ocorreu, temos aí ainda uma alta superior a 10% para o dólar. Dólar continua com perspectiva de alta, não há até este momento alguma indicação de que possa ocorrer uma baixa do dólar e a perspectiva de uma queda maior na taxa Selic faz com que boa parte dos recursos que estejam no Brasil continuem saindo daqui, embora se critique, se analise que são recursos especulativos, né, capital especulativo, o fato é que há uma saída acentuada de dólares do Brasil rumo a outras regiões do mundo onde o investimento pode ser melhor. Redução da taxa de juros no Brasil leva o investidor a procurar outras regiões para investir. Por isso, uma busca acentuada do dólar. E o que os operadores de mercado esperam e os investidores brasileiros esperam do Banco Central? Essa nova disparada do dólar contra o real, que se aproxima agora da marca de 4,64, né, já ruma para 4,64, aumenta os pedidos dos operadores de mercado por um programa robusto de intervenção do Banco Central no câmbio. Ou seja, mais do que $1 bilhão, o mercado pleiteia, na verdade, que o Banco Central despeje mais recursos para as operações, de modo que, ofertando mais dólares para o mercado, haja, vamos dizer, um arrefecimento dessa alta acentuada do dólar. É o que os operadores do mercado esperam. Mas se vai, de fato, o Banco Central adotar essa atitude, parece pouco provável. O Banco Central tem atuado no mercado, vamos dizer assim, para conter uma alta acentuada de um dia para outro, mas não consegue conter altas constantes. Neste momento, por exemplo, uma alta que passa de 1%, 1,12%. Lentamente o dólar ganha outros patamares, mesmo com a atuação do Banco Central. E o que acontece com a Bolsa nesse meio tempo? A nossa Bolsa vem em queda hoje de quase 2%. A nossa Bolsa opera agora aos 105.177 pontos. Chegou a operar acima de 107.200, ou seja, chegou a esboçar, vamos dizer assim, perspectiva de pontuação melhor, mas o fato é que agora cai 1,91%. Não é diferente porque em outros países do mundo, os principais índices de ações dos Estados Unidos já abriram em queda acentuada nesta quinta-feira. Ontem nós tínhamos nos Estados Unidos índices em alta, mas hoje eles estão em baixa acompanhando o que já ocorre na Europa. Na Europa, o mercado hoje já abria em queda nas principais bolsas europeias. Madrid, Paris, Reino Unido, Alemanha, todas em baixa. Mesmo a Itália estava em baixa, Portugal em queda, ou seja, há agora uma acomodação negativa em números mais baixos para todos os índices da Europa. Não foi diferente nos Estados Unidos na abertura dos negócios. Para ter uma ideia, o índice Dow Jones agora há pouco caía mais de 2,5%. O Standard & Poor's 500, outro índice de referência para o mercado americano, perdia 2,49%. O índice Nasdaq, que reflete papéis de empresas de tecnologia, recuava 2,39%. Não é diferente com a nossa bolsa agora perde mais de 1,90%, vou repetir, recua para 105.177 pontos. A perspectiva daqui para frente
é de continuidade de uma acomodação da Bolsa, ainda hoje em patamares mais baixos, e o dólar se firmando acima de 4,60, provavelmente um novo recorde nós teremos hoje na relação absoluta entre dólar e real. O dólar continua avançando sobre a moeda brasileira e não há como esperar no curto prazo que haja um retorno às situações mais confortáveis anteriormente. Analistas apontam que isso pode mudar daqui a 2 ou 3 meses, mas por enquanto os sinais são muito leves, muito fracos de que nós tenhamos uma mudança rápida dessa situação. Portanto, de olho na informação, seu planejamento pode mudar este ano, embora as perspectivas para o agronegócio sejam muito boas, nós veremos mais detalhes daqui a pouco. Adriano? Bom, 12h36 pelo horário de Brasília, a Agricultura BR está de volta e nós vamos agora obter informações direto lá de Cotrijal, lá na Expo Direto em Cotrijal. Você que está acostumado a acompanhar o Agricultura BR, viu que o Fabiano Reis esteve durante todo o dia participando ativamente da feira lá em Não Me Toque ontem, e um dos assuntos que foi bastante comentado por lá ontem foi o seguro rural. E é do Fabiano Reis, a participação dele lá ontem, que a gente vai saber mais informações sobre este assunto. Eu vou começar conversando com o Everton Todescato, ele é gerente de comercial nacional de seguros rurais. E esse é o assunto que eu vou tratar agora, Everton. Um prazer conversar contigo, já tivemos o prazer de falar nos últimos anos também aqui durante a Expo Direto. Seguro rural tem conseguido atingir um número maior de produtores, um pouco maior de áreas. O que falta para o seguro rural realmente acontecer no Brasil? Everton, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Eu vejo como a gente está passando por um período de transformação. Nesse ano de 2020, o governo federal, através do Ministério da Agricultura, já anunciou R$1 bilhão para a subvenção das apólices de seguro, para apoiar o produtor rural na compra dessas apólices de seguro. Isso vai, inevitavelmente, ocorrer uma alavancagem do mercado, porque a gente vai conseguir atender um número maior de produtores e, tendo visto aí o clima na atualidade, chuvas em determinadas regiões, seca em outras, a gente vê que essa ferramenta é essencial para o produtor na tomada de decisão e para se proteger dessa atividade que é a agricultura, que é tão riscosa. Eu vejo, conversando com alguns produtores, Everton, que um dos grandes fatores que sempre fizeram que o produtor se afastasse do seguro rural era o peso do custo. Né? Apesar do risco ser enorme, né? Você tem uma indústria a céu aberto, a questão do custo do seguro sempre foi algo que incomodou. O produtor está mais sensível em relação a ter esse seguro. O Rio Grande do Sul, nesse momento, com uma seca tremenda, muita gente perdendo muita coisa, mas o acesso ficou melhor. Parece que o seguro teve, até por conta dessa ação do governo, o governo federal teve uma ação muito importante para que o seguro funcionasse, agora nesse último ano, mas ele ficou mais acessível de fato? Ou essa sensação é real? Essa sensação é real porque quando o governo ele apoia o agricultor na compra das apólices de seguro, ele está, de certa forma, facilitando o acesso desse produtor, porque o produtor necessita dessa ferramenta de proteção. A gente está aqui no Rio Grande do Sul, olha a temperatura que está nesse momento, e o produtor está apreensivo esperando a chuva. Nesse momento as plantas estão sofrendo. Uma forma de minimizar e de dar um pouco de tranquilidade ao produtor é através da ferramenta de seguro agrícola. Evidentemente que com a adesão de um número maior de produtores dentro do programa de seguro rural, a gente vai ter uma diminuição de custo, porque o simples fato da concorrência e da maior dispersão do risco por todo o país vai fazer com que os custos diminuam, evidentemente, e que a qualidade dos produtos também melhore para o produtor. Um dos grandes questionamentos é sempre assim: o produtor quer mais cobertura e com razão, mas isso se justifica da forma com que a gente faz esse acesso ao produtor. E fazer uma referência ao Pedro Loyola, que é uma pessoa que desde o momento em que assumiu o posto no Ministério da Agricultura, vem trabalhando incansavelmente para fazer com que isso se torne realidade. Certo, um grande abraço ao Loyola, que eu conheço também. Vou fazer aqui uma referência à população inteira, né? Que tem gente que assiste a programação do Canal do Boi que não é produtor rural.
quando nós temos um seguro rural eficiente, está garantindo, no caso do Brasil, que tem um peso muito forte no agronegócio, o PIB um peso muito forte no agronegócio, você está garantindo formação de empregos para pessoas que diretamente não estão ligadas à produção. Esse é um fator muito importante. Então, quando o governo faz isso, ele mexe com o mecanismo garantindo emprego e renda no campo e também na agroindústria. O pensamento é esse? Esse está exatamente certo, sua forma de pensar, mas tem um tema que diferencia o seguro agrícola, por exemplo, de outros tipos de seguro, por exemplo, um seguro de automóvel. Dificilmente você vai ter uma catástrofe envolvendo 50 veículos, por exemplo. Mas quando você tem uma seca dentro do município, como Não Me Toque, ou vamos pegar Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul, ou Maringá, essa seca pega todo o município e pega todos os produtores que têm cultivo nesse município. Isso faz com que quando se tem um problema climático em uma determinada região, o impacto econômico disso, seja para a economia do município, para a economia regional, é muito grande. Por isso se justifica o apoio que o governo dá para que o produtor se proteja. Porque o produtor protegido, de certa forma, ele não vai cair sua atividade econômica no município e na região onde ele está inserido. Tá certo, Everton. Quero agradecer sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, eu lembro a você que todo esse material, toda essa cobertura, tanto a participação do Fabiano Reis, bem como da Annelise Nicolodi na Expo Direto Cotrijal, está à sua disposição também na nossa programação e no nosso portal sba1.com. E estimativas da Confederação Nacional da Agricultura estimam que o crescimento do PIB do agronegócio deve ser entre 3% e 4% neste ano. Nós vamos voltar até São Paulo, vou conversar mais uma vez com Walter Pulga Júnior, porque as oscilações do câmbio podem inviabilizar esse crescimento, né, Pulga? Pois é, essa oscilação no câmbio é que pode prejudicar a estimativa da CNA, que é muito boa para 2020. Mesmo com essa turbulência no mercado, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, ela estima, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, estima que o PIB da agropecuária brasileira crescerá este ano entre 3% e 4%. E vem sustentado, como se sabe, pela produção de soja, mas desta vez com avanços significativos na produção de bovinos e de suínos. A CNA estima que agora, em 2019 e 2020, a soja deverá alcançar 123 milhões de toneladas pelo menos, e o valor bruto da produção da soja vai crescer 11%. Na pecuária, a estimativa é de altas de 20% na criação de bovinos e de 29% na criação de suínos. E isso, segundo a CNA, é que vai garantir resultados positivos. O assunto, aliás, é destaque nos principais jornais brasileiros hoje e nos sites de notícias no Brasil e fora do Brasil. O valor bruto da produção agropecuária foi estimado em aumento de quase 10% neste ano, um crescimento diante de um crescimento de 1,4% no ano passado. Ou seja, nós teremos um avanço significativo do valor bruto de produção, segundo a CNA. Agora, mesmo com previsões otimistas, os técnicos da CNA, como Paulo Camuri, que apresentou ontem os números apurados, ele prega muita cautela e orienta os produtores a que procurem administrar bem o risco da sua produção. Travamento de preços no mercado futuro, ele foi claro nisso, é muito importante. E mais, operações de barter, a troca de produto por insumos, é bom se assegurar, porque no futuro podem ocorrer solavancos. Segundo ele, 2 pontos são principais e fundamentais e que preocupam no cenário do agronegócio brasileiro. Apesar dessas estimativas positivas, os efeitos econômicos da desaceleração do crescimento da China e os impactos causados por essa turbulência que começou lá com o coronavírus, ainda não foi dimensionada exatamente pelos operadores de mercado. Quando eu falo operadores de mercado, vamos lembrar, quem trabalha com cobre, com ouro, com soja, com milho, ou seja, com investidores, com investimentos de empresas, compra e venda de produtos, ainda não teve em mãos dados para quantificar os impactos de toda essa turbulência que ocorre hoje no mercado internacional. Mas no Brasil, em especial, há uma outra preocupação com o dólar. O receio é pagar caro no momento do pré-custeio e vender a produção depois com câmbio em baixa. É o que ressaltavam
os técnicos da CNA. É um sinal de alerta e é bom ficar de olho mesmo, porque os preços das commodities poderão ceder de forma expressiva a depender da turbulência que ocorre no mundo hoje. Portanto, de olho na informação. E eu aproveito, antes de encerrar esta minha participação com números positivos, perspectivas positivas no mercado, no agronegócio brasileiro, para falar que o dólar agora já passa de R$ 4,64. Aliás, está no valor mais alto do dia neste momento, a R$ 4,64 mais 48. O dólar sobe neste momento 1,41%. E de outro lado, o que ocorre com a nossa bolsa? Atualizando, neste momento, recuo da nossa bolsa para a faixa de 104.862 pontos. Valor mais baixo até agora, queda de mais de 2,2% para a nossa bolsa, considerando como referência sempre o índice Bovespa, né? Que é aquela carteira hipotética de ações que são negociadas na B3. Portanto, o nosso índice Bovespa, que é referência para o mercado de ações, perde agora 2,2%. Isso ocorre só no Brasil? Não. Ocorre nos Estados Unidos e ocorre na Europa neste momento. Volto a repetir, há uma baixa nas bolsas praticamente em todo o mundo. Apenas na Ásia nós tivemos, nesta madrugada, um movimento de alta. Mas, nesta madrugada, provavelmente na Ásia também, teremos a perspectiva de um movimento de baixa. Não há como mudar esse movimento que é muito forte de baixa nas bolsas e de alta para o dólar. Adriano? Estamos de volta. E gestão tributária da propriedade, como o produtor pode garantir melhores resultados? Este foi um dos assuntos que o Fabiano Reis aproveitou a estada dele lá em Não Me Toque, né, na Cotrijal, e conversou com o CEO da Essente Agro sobre este assunto, o Giandrei Basso. E você quer saber mais detalhes? Fique ligado que vale muito a pena. Um produtor rural, sendo agricultor ou pecuarista, muitas vezes ele está muito preocupado em relação a fazer uma aquisição da semente da soja, da pastagem, de animais num preço mais baixo e não se liga em relação a quanto que ele está pagando em termos de tributo. E isso pesa muito. Não é isso, Giandrei? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Exatamente, Fabiano. Esse é um dos pontos que hoje o produtor ele precisa dar uma atenção especial. A gente tem percebido que no modelo tradicional hoje, o produtor ele não consegue mensurar qual é o impacto tributário que existe sobre uma receita ou sobre uma despesa adicional que ele venha fazer dentro do ano fiscal. Então, isso tem causado o quê? Tem causado uma dor de cabeça muito grande no produtor rural. Nós temos agora exatamente, iniciamos essa semana a declaração do imposto de renda, o acerto com a Receita Federal, referente ao ano exercício 2019, e na sua grande maioria os produtores rurais não têm conhecimento do quanto pagarão de imposto para a Receita. Ou seja, impostos precisam entrar dentro do custo da atividade. Porém, qual é o valor do imposto? Então, quanto isso está significando dentro do meu custo? Planejar tributariamente, você poder tomar ações dentro do ano fiscal, exatamente um dos serviços que a gente traz para o produtor rural como uma alternativa realmente para ele tomar a melhor decisão, de uma forma mais consciente e assertiva para o seu negócio. Vamos supor que um produtor rural ou um pecuarista, enfim, ele tenha no mês ali de novembro uma oportunidade para vender o gado num valor da arroba bem mais elevado. O que acontece, né? Ele acaba tomando a decisão baseado no quê? Na intuição. Olha somente para o preço e acha que aquele preço agrega ao negócio. Porém, se ele tiver uma situação onde ele consegue já estar visualizando o quanto ele vai pagar de tributos perante aquela operação, ele consegue ter o quê? Uma consciência muito maior de fazer ou não fazer aquele negócio e de que forma ele pode fazer. Esse é um dos serviços que a Essente Agro traz hoje para o produtor rural brasileiro. Em relação a esses fatores, você citou a questão da arroba do boi, e a gente tem exemplos muito práticos com saca de soja, né? Saca da soja, às vezes, chegando em valores mais elevados, o produtor aproveita esse momento e acaba que não coloca ali na sua planilha quanto que ele vai gastar com o tributo. O tributo é um custo como outro qualquer, como a semente, como a adubação, como calagem, como qualquer outro fator, ou defensivos, como qualquer outro fator usado na agricultura ou na pecuária. É exatamente isso. O tributo, o imposto que o produtor paga, ele diminui sim a rentabilidade do negócio. Então você precisa ter uma gestão muito apurada em cima disso. Vamos lá, vamos trazer para a prática, para um case
que aconteceu agora em novembro deste ano, agora 2019, onde nós tínhamos um produtor de Minas Gerais que ele estava pagando um valor já elevado de imposto de renda, R$210 mil, né? E teve aquela alta do dólar no mês de novembro e ele tinha uma oportunidade de vender o soja a R$80. Ele tinha 10 mil sacas ainda no silo disponível na sua propriedade e ele precisava também limpar o silo para receber após o milho. Qual é a decisão que esse produtor tomava, né? Baseado no quê? Na intuição dele, nos R$80 é um bom valor e vou executar. Porém, quando que ele faz o quê? Ele insere esse valor dos R$800 mil, que é os 80 vezes 10 mil sacas, né? Dentro do simulador que a gente disponibiliza para o produtor tomar decisão, ele percebeu que o imposto de renda dele passaria de R$210 mil para R$430 mil. Ou seja, 220 mil de excedente. Se você diminuir dos 800 mil, os 220, dá 580 e dividir pelas 10 mil sacas, você vai ter um valor do soja de R$58. A pergunta que eu faço é, R$58 é um bom valor? Então, tomar a decisão no escuro ou na forma exatamente na intuição, como é o modelo tradicional hoje, pode acarretar sim nessa diminuição do lucro. Então, nós conseguimos trazer para o produtor essa clareza, né, dele tomar essa decisão realmente mais assertiva para rentabilizar ainda mais a sua propriedade. Jandrei, as empresas que fazem corretagem ou que fazem análise para o mercado agrícola e pecuário, elas trazem simuladores também, mas que eles trazem parâmetros de travamento, que é o valor mínimo que eu não vou vender e um valor ideal de venda. Né? Ali ele não considera em aspecto nenhum a questão de custo. Né? Essa proposta que você está trazendo aqui, ela traria, além disso, traria quanto que ele estaria gastando e qual que seria a faixa ideal para se ter uma tributação menor e com isso a rentabilidade maior? Exatamente, tudo está atrelado. Você tem que ter conhecimento do custo da tua propriedade para você colocar uma margem de lucro que você deseja e aí você colocar exatamente, inserir as travas para você vender a saca, por exemplo, de soja. Porém, todas as ferramentas hoje, elas não mostram qual é o impacto que você vai ter tributariamente se você vender naquele valor. Por exemplo, eu tenho lá que o meu custo é 45 sacas, eu desejo vender no mínimo a R$65, R$70 a saca de soja, mas se eu vender a 75, se eu vender a 80, se eu vender a 85, qual é o impacto que vai ter em cima disso tributário? Quanto de imposto eu vou pagar a mais se eu vender exatamente a 85 ou a vender a R$70? Então a Iscente Agro consegue sim proporcionar isso para o produtor. Essa tomada de decisão realmente muito transparente, muito clara e muito assertiva, né? Para que ele realmente consiga, a gente diz, rentabilizar ainda mais a sua propriedade. 12h58, a Agricultura BR está de volta. E o trigo como alternativa para produção de silagem e pastejo. Lá no Rio Grande do Sul, a nossa repórter Annelise Nicolodi foi conhecer uma variedade do cereal que está servindo de alternativa para a alimentação do gado do rebanho de leite. Eu te convido para ir junto para conhecer essa história. A Emater divulgou dados preliminares sobre as perdas na produção em função da estiagem no Rio Grande do Sul. Chama atenção os prejuízos no milho para silagem, quase 30% de perdas. Sobre isso eu vou conversar com o Thiago, ele que é gerente de nutrição da Biotrigo. Thiago, num momento de crise, né, qual que seria a alternativa para o produtor que está enfrentando esse problema com o milho, que a gente sabe que não é de hoje, né, muito mais em função de uma seca, sim, que a gente está enfrentando nesse ano, mas que ele já é recorrente. O que fazer? Exatamente. Então a gente vem trabalhando aí há vários anos desenvolvendo produtos focados para a nutrição animal e entre eles, principalmente nesse ano, a gente vindo dessa seca que causou perdas aí bem significativas, tanto na produção como na qualidade da silagem de milho, a gente vem trazendo essas ferramentas, que são a linha Energix, que são trigos destinados aí para a produção de pré-secado e silagem. São materiais de alta estabilidade, ciclo rápido, o que permite uma produção rápida de alimento durante o inverno e atendendo muito bem a qualidade nutricional que os animais precisam ali na cocheira, né, vamos dizer assim, né? Então, trazendo benefícios em ganho de leite e principalmente suprindo esse déficit que a gente teve agora no período de verão também. Isso comprovadamente, essa questão nutricional, porque o produtor ainda faz a questão do milho silagem, né, preocupado com isso, que seria o de melhor valor nutricional. O trigo entrega isso? Exatamente, o milho é fantástico, né? Ele tem que estar presente, principalmente em rebanhos de alta produção leiteira, pela quantidade de amido que a silagem de milho disponibiliza para os animais.
Qual que é a função do cereal de inverno, principalmente os trigos da linha Energix? É fornecer alto teor de proteína. Então, quando a gente criou o Energix, a gente buscou o quê? Um material, são duas cultivares misturadas, né? Um material que entrega uma proteína altíssima, que é o TBio Energia 1, e um material que entrega uma grande produção de grãos, que é o TBio Energia 2. Eles misturados, eles têm uma sintonia. Ou seja, um equilíbrio muito grande entre proteína e energia, trazendo uma silagem excelente, principalmente para fornecimento para gado de corte, vacas secas, novilhas principalmente, né? E a vacas de alta produção leiteira, o interessante é trabalhar, compor junto com o milho, 50% de cada ou 60% de um, 40% de outro, principalmente para suprir essa maior demanda de amido que essa categoria animal precisa. Bom, a gente está falando aqui dessa questão da silagem, né? Mas hoje vocês também já têm uma variedade que é para a questão do pastoreio. Dá para trabalhar esses dois juntos? Exatamente, compõe muito bem, principalmente no sistema não de confinamento, né? O confinamento seria o ideal trabalhar com silagens, né? Então, ou seja, com a linha Energix, mas aquele sistema semi-confinado que ainda utiliza o pastejo, a gente tem a cultivar Lennox, que é um trigo de ciclo super longo, que pode ser plantado agora durante o mês de março, né? Desde que voltem as chuvas, também está na apreensão disso, né? E que está entregando um grande número de pastejos com uma altíssima qualidade nutricional, com proteína aí chegando aos níveis de 28% até 30% de proteína. Isso é uma qualidade muito parecida com o que uma alfafa entrega, né? Então, sendo uma leguminosa. E o trigo consegue produzir muito mais biomassa de modo mais tranquilo. É um material que está entregando vários cortes, principalmente no primeiro momento, né, que é durante o mês de abril, onde há a saída dos pastejos de verão, né, dos milhetos, né, das aveias de verão, estão se finalizando e o Lennox já entra nesse momento fornecendo pasto no cedo, então suprindo muito bem esse vazio outonal principalmente. Mas aí eu te pergunto, essas variedades, elas estão se comportando bem em relação ao clima? Sim, se comportam bem. São materiais que depois de bem estabelecidos, eles têm uma razoável tolerância a secas, né? Tem uma boa sanidade de folha, principalmente, né? E quanto melhor o produtor conseguir manejar, né? Caprichar nessa lavoura desses materiais, mais produção ele vai ter. Elas são muito responsivas à tecnologia e principalmente ao manejo do produtor. Tá certo. Então, Thiago da Biotrigo falando aí sobre nutrição animal, o trigo sendo usado para trazer alimento para o gado. O Rafael é produtor de leite em Santa Rosa e já está fazendo 2 safras, né, com essa variedade. Rafael, que experiência tu encontrou, né, nessas 2 safras? Tá surtindo o efeito que tu imaginava? Ótimos rendimentos. Foi em torno de 9 cortes que consegui fazer e nem comparação contra uma aveia. E tu já fazia também utilização da silagem? Como é que tu faz essa composição? Não, isso não. É só silagem, só milho. Só silagem de milho e aí trabalha com Lennox para pastejo? Isto. E em termos de rendimento, né, das vacas, como é que tu está enxergando isso? Em leite, nem comparação contra a aveia. Muito melhor. Saberia dizer que quantidade isso é maior? Porcentagem, 20%. 15, 20%. Está satisfeito? Muito. E agora para a próxima safra? Aumentar a área. Bom, estou de volta e como destaquei para você antes do intervalo, nós vamos falar agora sobre meteorologia. O chamado ano neutro, ou seja, sem nenhum evento climático como Laninha ou El Ninho, influencia o clima no Brasil e já prejudicou muitas lavouras, principalmente lá no Rio Grande do Sul, onde parte da safra foi perdida. Lá no Rio Grande do Sul também, na participação dele lá na Cotrijal ontem, né, na Expo Direto, o Fabiano Reis conversou com meteorologistas sobre o que esperar para os próximos dias na meteorologia do país. E o cenário não é nada animador. Canal do Boi na Expo Direto Cotrijal. Olha, o assunto por aqui agora é a questão climática. Isso tem trazido uma série de preocupações para o produtor rural, para todo mundo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Me Toque mesmo já a chuva está escassa, não tem chovido, traz esse impacto negativo, não tem expectativa de chover nos próximos dias, infelizmente. E é isso que eu vou conversar agora com o meteorologista Luiz Renato Lazinski, nosso entrevistado de agora. Luiz Renato, um prazer falar com o senhor mais uma vez. E olha, Rio Grande do Sul sem chuva, produtor preocupado, soja no campo e a coisa não acontecendo. Quando que vai chover, Luiz? Bom, primeiro uma satisfação voltar a conversar com você, né, Fabiano?
Olha, a perspectiva não é muito boa, né? Nos próximos dias, pelo menos nos próximos 10, 12 dias, a chance de chuva aqui no Rio Grande do Sul é muito pequena. Se ocorrer aquelas chuvas bem isoladas, pontuais, aquelas chuvas que não resolvem o problema para a agricultura, né? Então, a perspectiva não é boa. E indo um pouco mais para frente, março e abril, digamos assim, não muda muito o andar da carruagem, tá certo? As chuvas vão continuar muito irregulares, mal distribuídas. O que está acontecendo esse ano? Se você perceber, quando passa uma frente fria, quando passava uma frente fria aqui, até antes de começar a safra, você tinha aqueles dias nublados, aquelas chuvas mais ou menos homogêneas, tá certo? E de lá para cá as frentes frias estão passando, mas com chuvas muito pontuais, ou seja, chove mais num canto do estado, chove menos no outro. Numa mesma região, um agricultor pega 40, um pega 20, outro pega 10, outro não pega nada. Então ela está muito mal distribuída, tá certo? E vai continuar com esse padrão. Então, nos próximos 10, 12 dias, a chance de chuva é muito pequena aqui em todo o Rio Grande do Sul, Fabiano. E já passa por uma situação de estresse hídrico em áreas de produção bastante grave, Lazinski. Então, esse é o ano chamado que não tinha nem Laninha nem El Ninho. O que deu errado, então? É um ano neutro. Um ano neutro é isso que acontece. As chuvas elas são muito mal distribuídas. Ora chove demais num período e intercala com períodos que chove de menos. O que aconteceu nessa safra? O início da safra em outubro. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Choveu muito, você lembra? As chuvas ficaram bem acima da média. Em compensação, não choveu no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Tanto é que atrasou o início da safra naqueles estados ali, não é? Mais de um mês. A partir de novembro, a chuva migrou. Parou de chover no Rio Grande do Sul, não que parou, mas a chuva diminuiu muito aqui no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, e migrou para o Paraná, Mato Grosso do Sul. E agora, nesse último mês, o que nós temos visto? A chuva migrou para a região sudeste e parte da região centro-oeste, com aquelas enchentes em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, que você viu ali, tá certo? Então, um ano neutro é esse, não tem meio termo. Ora chove demais, ora chove de menos. Não é que não chova. E as chuvas são irregulares e mal distribuídas. Como você falou, nós não temos a influência nem do El Ninho, nem da Laninha. E a tendência daqui para frente, Fabiano, é que a situação não mude, pelo menos até o inverno, o início do inverno, não tem nada mostrando, esses modelos de previsão climática de mais longo prazo, não tem nada dizendo que a situação vai mudar. Essa situação de neutralidade deve persistir até meados desse ano. Tá certo? Então, o que nós estamos observando, essa irregularidade das chuvas, essa má distribuição, ela vai continuar pelo menos até meados desse ano. E aí, o Rio Grande do Sul é um dos estados que sofre bastante com isso. Lazinski, aí essa situação é meio que, vou usar um termo econômico, né, precificada pelo produtor. O clima seco aconteceu, vai perdurar. Ele tá já informado dessa situação. No Rio Grande do Sul, em qual momento que essa situação climática de nem Laninha nem El Ninho, ela vai acabar, podemos dizer assim, privilegiando alguma cultura? Na verdade, as culturas de inverno, tá certo? Você tem a cultura como o trigo, a cevada, ela gosta de um clima mais seco. Claro, tem que ter água, pelo menos no início, implantação da lavoura, você tem que ter água. Vai chover. Não é que não vai chover, mas as chuvas vão continuar, como eu falei, irregulares e abaixo da média. Então as culturas de inverno se beneficiam desse clima mais seco. Por outro lado, você tem as pastagens de inverno. Aqui tem muito gado de leite no Rio Grande do Sul, né? As pastagens vão sofrer mais, porque você tem pouca água, pouca umidade, dá uma deficiência hídrica no solo muito grande. Então, culturas como provavelmente o trigo, a cevada se beneficiam. Agora, pastagem no inverno, aí sofre bastante, Fabiano. Então, bom para uns, não é tão bom para outros. Vou falar agora um pouco, Lazinski, do que vem acontecendo no Brasil em relação ao clima. Você já comentou, né? Nós tivemos um atraso do início das chuvas no centro-oeste, também estado de São Paulo, Paraná, demorou um pouco mais, a soja foi plantada um pouco mais tarde. Isso está beneficiando os níveis de produtividade. Mato Grosso do Sul, principalmente Paraná, são os 3 estados que neste ano sobem a produtividade muito em relação à safra passada. São 3 estados que vão bater recorde seu próprio recorde de produção. Entretanto, isso vai impactar milho. Né? O milho vai ser plantado um pouco mais tarde, pega uma situação de clima diferente também. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, se fala que em junho a Embrapa acredita que 70% de chance de geadas. Geadas vão ser comuns nessa campanha 19-20 na segunda safra? O que digamos assim, na agricultura, o que nos interessa com relação às temperaturas? Ou é um frio muito no cedo ou um frio muito no tarde. Se eu tenho geada aqui no Rio Grande do Sul, nessas áreas mais altas, em julho ou agosto, isso é normal. O problema é quando eu tenho uma geada
começo de maio, ou lá no final de setembro. Aí atrapalha. Vamos por partes. Mato Grosso do Sul. Você ter geada em junho não é uma coisa, digamos assim, não é extraordinário. Não é extraordinário, tá certo? Isso acontece, você vai ter massas de ar frio. Inclusive, nós tivemos agora, nesse final de semana do Carnaval, dia 22, 23 de fevereiro, uma massa de ar que as temperaturas aqui na Serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Planalto Sul, temperaturas chegaram a 4, 5 graus, no pleno verão. Então, quer dizer, as massas de ar estão chegando muito forte. A chance de um frio muito cedo é pequena. Agora, em junho, você tem uma chance muito grande. Não é que vai acontecer, mas as condições meteorológicas e atmosféricas são favoráveis à entrada dessas massas de ar mais fortes, que pode provocar geada, principalmente no sul do Mato Grosso do Sul e também naquela região em fronteira com o Paraguai, Amambai, Ponta Porã, aquelas áreas mais altas, você tem uma chance muito grande. Além também de você poder ter, em junho já existe a possibilidade também de uma geada no oeste do Paraná, norte do Paraná, outras áreas não, mas oeste do Paraná e sul e oeste do Mato Grosso do Sul, você sim, tem sim chance de uma geada em junho, julho, tá certo? E como você falou, o milho safrinha, ele está sendo plantado mais tarde, tá certo? E às vezes você percebe uma diferença de 10 dias no plantio, esses 10 dias lá na frente ele representa muito, tá certo? Por quê? Porque os dias são mais curtos, temperatura mais baixa, você acaba alongando muito esse ciclo, né? Então esse milho ele acaba chegando ali no final de junho, começo de julho ainda, numa situação um pouco delicada para a questão do frio, né? Então existe essa possibilidade, existe, e não é pequena. Tá certo. Para encerrar, chamado Centro-Sul ali, pegando São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, o que a gente pode esperar para o segundo semestre, para o desenvolvimento da segunda safra? Agora da safrinha. Veja bem, as chuvas estão concentradas, como eu falei, ali no centro e mais no norte da região sudeste e também mais no norte da região centro-oeste. Tem chovido muito no Tocantins, norte do Mato Grosso, tá certo? Essas áreas vão continuar chovendo. Se você pegar o milho safrinha ali no Goiás, Tocantins e Mato Grosso, eu acredito que sem grandes problemas, deve chover bem. Agora, quando você pega o centro-sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo para baixo, Paraná, tá certo? Isso inclui Paraguai, toda essa região sul do Brasil, as chuvas vão continuar irregulares, tá certo? Então, não é que não vai chover, mas nós corremos um risco muito grande nessa safrinha de pegar 1 ou 2 veranicos mais compridos, tá certo? Veranicos que podem durar 20 dias ou mais sem chuva. Você já vem numa situação hídrica no solo que não é das melhores. Tá? Foi muito bom a soja no Paraná, como você falou, Mato Grosso, mas choveu na hora certa e choveu meio a conta-gotas, tá certo? Então, você tem uma certa deficiência hídrica. Se você tivesse um solo bem, com excedente hídrico, bem, com bastante umidade no solo, eu posso passar mais de 20 dias sem chover sem problema nenhum. O problema é que esses solos estão no limite da umidade, até um pouco abaixo da umidade. Então 15, 20 dias sem chuva podem representar algum problema. E nós deveríamos ter pelo menos 1 ou 2 veranicos ao longo da safrinha, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Em compensação, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, essas áreas, eu acredito que a chuva, o clima vai ser favorável à safrinha. Tá certo, Lazinski, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Canal do Boi. Obrigado, Fabiano, é sempre uma satisfação conversar contigo. Desculpe, essas informações não são muito favoráveis ao Rio Grande do Sul, mas é o que as tendências climáticas mostram daqui para frente. Olha, tá bom? Obrigado. Tá certo, obrigado, Lazinski, mais uma vez. Tá conversando sobre clima, sobre o que esperar. Rio Grande do Sul tem essa preocupação mesmo. Você acompanha todas as informações aqui pelo Canal do Boi, direto da Expo Direto Cotrijal. Estamos de volta e eu destaco para você agora que o comércio ilegal de agrotóxicos, sementes e plantas no Brasil movimenta bilhões de reais. Entretanto, causa danos à saúde e também à saúde financeira do país. A CNA discutiu o tema lá em Brasília e, claro, a nossa equipe acompanhou. O debate reuniu autoridades que mandam no país e também no campo. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, acompanhou o general e vice-presidente Hamilton Mourão, que abriu o seminário. As questões de defesa do território, as investigações das Forças Armadas apontaram 10 grandes rotas do tráfico internacional de agrotóxico pelo país. Os danos financeiros e a saúde do brasileiro chegam a mais de bilhões de dólares. Só para defensivos, além de sementes, que também se calcula uma coisa em torno de 10%. Então são bilhões de dólares, são produtos muito caros. Então a sofisticação do crime se aperfeiçoou. O Brasil tem 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, muito difícil de controlar. Então é necessária uma atuação muito mais efetiva de Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Receita Federal
e empresas privadas, juntos com as associações, para lidar com esse problema. O problema é de interesse nacional, o efeito vai para o consumidor. Se você imaginar que esses produtos que vêm de sabe lá de onde, entram pela fronteira porosa e vão parar na agricultura, podem contaminar os lençóis de água, podem contaminar os alimentos, você imagina o problema que isso pode dar, enquanto aqui a gente faz no Brasil tudo direitinho, registra produto, faz análise toxicológica, etc., e corre o risco de vir produto de fora, que a gente não sabe qual é a origem, não sabe o que tem dentro. O Ministério da Agricultura já identificou ano passado CIFs falsos, Serviço de Inspeção Federal, aplicados sobre embalagens. Os prejuízos já chegam a quase 800 milhões de reais. É um prejuízo que atinge todos os setores produtivos, praticamente, não só o agronegócio. Nesse evento específico, fala-se, o foco é o agronegócio, mas é um comércio ilegal que atinge a indústria de uma forma geral e os consumidores de uma forma geral. O tráfico internacional de defensivos agrícolas, fertilizantes, mudas e plantas também age na rede mundial de computadores. Hoje é quase impossível calcular o quanto se comercializa através de sites que divulgam tudo isso através da internet fazendo o e-commerce. A loja virtual fatura burlando a lei, prejudicando o produtor rural. Por isso, o Ministério da Justiça está elaborando um marco regulatório que vai disciplinar o setor. Só que nós conhecemos o tempo que as coisas demoram para você litigar. Então nós entendemos que se dentro dos parâmetros regulatórios brasileiros você conseguir as empresas se comprometerem a um padrão mínimo ético e legal, para nós isso dá mais resultado no final do dia ao consumidor. Mas isso não significa que a gente está deixando eles soltos. É o código de autorregulação que nós, governo, estamos propondo, para que empresas que queiram adiram e recebam um selo de bons players, de bons agentes econômicos no mercado. Só no ano passado, fiscalizações do Ministério da Agricultura, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, apreenderam 15 armas, aplicaram R$1 milhão em multas e 12 pessoas foram presas relacionados ao tráfico internacional de agrotóxicos no Brasil. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, eu trago para você mais uma informação da participação do Fabiano Reis no dia de ontem, lá na Expo Direto Cotrijal, a feira que está sendo realizada até este final de semana, lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Ontem ele bateu um papo com o presidente da Corteva Brasil-Paraguai, Roberto Ram, sobre as perspectivas de desenvolvimento, o potencial do desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Roberto, a empresa está presente aí no mundo todo, é uma multinacional, tem participado dessas grandes feiras, como aqui a Expo Direto Cotrijal. Como é que tem sido a avaliação do senhor na participação das grandes feiras pelo país desde o começo deste ano? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é ótimo estar com vocês. E acho que não só a feira Expo Direto e Cotrijal é muito importante para o agronegócio. Estamos muito felizes por estar aqui hoje, porque, afinal de contas, foi aqui mesmo, há 2 anos atrás, que nós fizemos o lançamento do nome Corteva aqui no Brasil. Então, foi divulgado em primeira mão, no primeiro momento, de qual seria o nome da companhia, que significa coração da natureza. Então, escolhemos uma das principais feiras do agronegócio para fazer essa divulgação. E todos os anos estamos aqui presentes, é ótimo ver o agronegócio crescendo, se desenvolvendo e acreditamos que somos parte disso e por isso estamos presentes nas principais feiras pelo país. Bom, aí o senhor acabou de citar, lembrar de uma coisa muito importante, aconteceu há 2 anos, eu lembro de ter passado por aqui e ver esse lançamento. Como que tem sido o comportamento hoje do mercado em relação a essa proposta, como que a agricultura, principalmente brasileira, ela tem se comportado diante dessas tecnologias que foram lançadas e dessa fusão importante no cenário mundial da agricultura? Acho que tem sido bem recebido. Desde junho do ano passado, nos tornamos 100% independentes e 100% agrícolas. Eu acho que essa é uma mudança grande, porque nos dedicamos 100% ao agronegócio e, com isso, o Brasil se tornou muito mais relevante para a companhia, já que somos o 2º maior mercado no mundo.
e um dos maiores potenciais de crescimento por toda essa área que ainda pode ser expandida e o nível de adoção de tecnologia e produtividade. Então acho que é ótimo ter uma empresa com um portfólio integrado que pode trazer mais soluções e alternativas para o produtor. Eu acho que esse é o grande foco, trazer alternativas, investir em inovação, tecnologia, para que ele possa fazer escolhas e resolver os problemas que ele ou ela enfrentam no campo. Roberto, é uma questão que eu tenho visto por aqui. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com alguns representantes de alguns países. Eu pedi para você vir um pouco para cá, o pessoal está passando com um carrinho aqui. Movimentação na feira, mas olha só, eu conversei com pessoas da Nova Zelândia hoje, da Austrália, também com alguns colegas jornalistas que estão andando por aqui, que são da China, e muita gente de olho na capacidade, no potencial produtivo do Brasil. Hoje é um foco muito grande em relação ao que o Brasil pode entregar em termos de soja, em termos de carne bovina, em termos de carne suína. Nunca se olhou tanto para essa capacidade, que parece que ainda não se conhece até onde pode se chegar. Qual é o seu entendimento dessa capacidade brasileira? Eu acho que é questão de tempo, quando a gente vai poder preencher toda essa demanda, crescimento de alimentos. A gente esquece que todos os dias nascem 250 mil pessoas. Então, para alimentar toda essa população, nós temos um papel fundamental. E o Brasil é o país melhor preparado em termos de área que ainda pode ser convertida, produção de proteína de maneira sustentável. Eu acho que já é sabido do nosso potencial e com esse crescimento de demanda, mais pessoas, mais habitantes e demanda por proteína, certamente ano após ano nós vamos preencher. Acho que essa grande responsabilidade que nós temos e muito ligada com o propósito da companhia, que é melhorar a vida dos que produzem e também daqueles que consomem no campo e nas cidades. Roberto, um dos desafios que, conversando com produtores rurais em todo o Brasil, nós identificamos é aquele de produzir, melhorar a produtividade, mas consequentemente a sua rentabilidade, ela ou se manter ou aumentar, né? Esse que é o grande desafio, ela tem que aumentar a rentabilidade, é por isso que ele está procurando tecnologia, para produzir melhor, para agredir menos, para ter menos gastos e mais investimento de fato. Como é que esse trabalho tem conseguido ser feito no campo? Como é que vocês têm colaborado com esse produtor? Primeiro, como ele é a razão da nossa existência, nós nos preocupamos muito com tanto a rentabilidade e a produtividade dele. E não só em questão de lavoura, mas também de pasto, quilos por hectare. Então isso é muito importante, é uma preocupação que nós temos para garantir que ele seja sustentável, porque só ele tendo um negócio viável, a Corteva vai poder ser também uma companhia viável e investindo em novas tecnologias. Se ele não tiver sucesso e poder ter um negócio viável, uma operação sustentável, certamente isso não vai ser bom para ninguém, para nem as cooperativas, nem os associados, nem os nossos parceiros estratégicos e tampouco para a nossa companhia. Então, uma preocupação muito importante, por isso, no desenvolvimento de novos produtos, moléculas, variedades, híbridos de milho, que por sinal temos vários lançamentos aqui na feira. A busca é justamente para que ele seja mais produtivo e também mais rentável. Para encerrar, Roberto, vou fazer uma pergunta sobre o Paraguai. Claro, o canal do Boi é no Brasil, mas Paraguai, além de a gente transmitir via parabólica para o Paraguai, tem muitos produtores por lá. Como é que está esse mercado no Paraguai? Como é que está esse perfil de produção agrícola no mercado paraguaio? Eu acho que o Paraguai ainda tem muito potencial de crescimento e desenvolvimento. Então, tem um nível de adoção de tecnologia também. Então, áreas a serem abertas e expandidas. E por isso a Corteva quer estar presente nesse mercado que também representa uma grande oportunidade. E o Paraguai tem muita sinergia com o Brasil por questões de muitos dos produtores têm origem brasileira, parceiros que vieram do Brasil,
mas ao mesmo tempo temos uma equipe local, com pessoas locais, paraguaias, que atendem essas demandas, já que algumas das características agronômicas são parecidas, mas algumas das realidades também precisam ser ajustadas e entendidas em termos de comercialização e de questão do mercado paraguaio. Então nós temos que maximizar principalmente questões agronômicas o máximo possível, mas ter uma comercialização e uma presença que atenda às necessidades dos nossos clientes no Paraguai. Tá certo, Roberto, eu agradeço a sua participação no Canal do Boi mais uma vez. Bom, essa edição da Agricultura BR está chegando ao fim. Mais informações você tem acessando o nosso portal sba1.com. Ótima tarde para você.